Bom dia, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de português de hoje vai ser sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Nós falamos um pouquinho de verbo de ligação na aula passada, né? Quando nós estudamos predicado verbal e predicado nominal. Então, nós falamos um pouquinho sobre a importância dos verbos de ligação nesse sentido, para auxiliar o predicado verbal e o predicado nominal. Verbo de ligação. O verbo de ligação indica um estado, um modo, sentimento e apontam para uma caracterização, ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicativo. O predicativo tem a função de atribuir características ao sujeito, tá? Então, o verbo de ligação, ele tem a finalidade de indicar como o sujeito está, o estado do sujeito. E o predicativo, a função de atribuir características. Se eu falo assim, hoje eu estou muito mal. Então, é o modo que eu estou hoje, me sentindo hoje. E mal está atribuindo uma característica ao sujeito que sou eu. É o modo que eu estou hoje, como estou me sentindo hoje. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Então, nós vamos ver o que cada um expressa dentro do seu contexto, o que cada verbo de ligação indica, tá? Indica um estado permanente. Esses são os verbos que indicam estado permanente, ser e viver. Exemplo, a Sandra é alegre. Sandra vive feliz. É um estado permanente, ela sempre é alegre, é o jeito dela ser alegre. É a maneira dela viver de bem com a vida, sempre alegre. Então, esse é um estado permanente. Tá? Estado transitório. O estado transitório é a maneira que você se encontra naquele momento e de repente você pode estar fazendo essa transição de, por exemplo, de humor. Eu estou muito bem agora, mas daqui a meia hora eu posso estar com um humor infernal. Então, é um estado transitório que eu estou apresentando, né? É uma transição. Exemplo, mamãe está bem, mamãe encontra-se bem. Ó. Os principais verbos de ligação que compõem esse estado transitório é o estar, andar, achar-se, encontrar-se. Ela está bem agora. Ela encontra-se bem. Aí, se você encontra na rua um conhecido, pergunta, como é que está sua mãe? Ah, minha mãe está bem. Ou, mais formalmente, minha mãe encontra-se muito bem. Estado mutatório. Mutatório é a mudança, mudança de humor, mudança de hábito, tá? Os principais verbos que compõem esse estado mutatório é ficar, virar, tornar-se e fazer-se. Júlia ficou brava. Júlia fez-se brava. Então, ela não estava brava, mas ela teve uma mudança súbita de humor e ficou brava. Júlia fez-se brava, ela também não estava brava e tornou-se, né? Pode botar aqui, ó. Tornou-se também brava. Continuidade do estado. Ou seja, você estava de um jeito e continuou daquele mesmo jeito. E os verbos que compõem são continuar, permanecer. Renato continua mal, Renato permanece mal. Se você tem algum parente
Doente. Ah, como é que tá o seu tio? Ah, continua mal. Ou então permanece mal. Você pode usar esses dois tipos de verbo para indicar a continuidade de um estado. A pessoa encontrava-se assim e continuou da mesma forma, não houve melhoras. Estado aparente. Aparente é aquilo que a pessoa aparenta estar, mas na verdade é só aparência mesmo, não é nada daquilo que ela está transparecendo para você. Marta parece melhor. Parece, não quer dizer que ela esteja melhor. Para você, olhando assim, parece que ela está melhor, né? Mas ninguém sabe ao certo se realmente está melhor. Então, aqui, ó, o verbo parecer que indica esse estado aparente. Aqui são os exemplos das frases com verbo de ligação, né? Os seguranças estavam preocupados, é a maneira que eles se encontravam. Adriana vive curiosa, esse vive se encontra aqui, ó, no estado permanente, ela é sempre curiosa. Amanda fica insegura. Fabrício tornou-se pobre, ele tinha uma condição melhor, agora ele é pobre. Lídia permaneceu humilde, permanecer. Está aqui, ó, no estado de continuidade, ela era humilde e continuou humilde. Cosme continuou bravo, é a mesma coisa de continuidade. Maria ficou feliz, estado transitório, estava triste e ficou feliz. Vamos ao predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece maioritariamente no predicado nominal, juntamente com o verbo de ligação. Então, ele sempre vai aparecer junto ao predicado nominal, porque o predicado nominal é composto de um verbo de ligação. Nós estudamos isso no bimestre passado. Então, e como nós vimos aqui, o predicativo do sujeito, ele atribui característica ao sujeito. Os exemplos de predicativo do sujeito. Eu estou feliz. Esse feliz está atribuindo uma característica a mim. Está dizendo como eu estou me sentindo naquele momento. Olha o verbo de ligação aqui, ó. Verbo estar. Minha avó anda cansada. Verbo andar. Cansada está fazendo referência aqui. A avó está atribuindo uma característica ao sujeito, como ela está se sentindo naquele momento. Nós somos só duas. Somos é o verbo ser. O verbo ser, duas, está fazendo referência a quê? A nós. Meu caderno é este. É o verbo ser. Este está se referindo a caderno. Esse tipo de predicativo pode ser formado por um adjetivo, que é aquele que dá qualidade, né? O sujeito, característica ou qualidades. Um pronome, que pode ser pronome pessoal, pronome definido, pronome demonstrativo, pronome possessivo. Um substantivo, que pode ser qualquer um substantivo. Uma locução adjetiva, que é aquela que a gente tem mais de um adjetivo para compor a frase, ou um numeral. Aqui estão alguns exemplos. Predicativo do sujeito formado por adjetivo. Vinícius é um menino muito bonito. É o verbo ser, que é o verbo de ligação. Muito bonito está atribuindo uma característica a Vinícius. Carlos é um menino muito inteligente. É o verbo ser, inteligente, está dando uma característica a Carlos.
inteligente. Predicativo do sujeito formado por um pronome. Aquela bolsa. Aquela é. A minha bolsa é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Minha é um pronome possessivo. Aquele é o meu carro. Que é o verbo ser, né? É um verbo de ligação. Meu também é um pronome possessivo. Não vem só com pronome possessivo, não, tá? Pode vir com outros tipos de pronome. Eu coloquei esses para exemplificar, mas pode vir outros pronomes também. Predicativo do sujeito formado por substantivo. Essa figura parece uma televisão. Ó, substantivo aqui, ó. Televisão. E parece é um verbo de ligação. Jonathan foi o motivo da discussão dentro do grupo. Foi é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Ó, o substantivo aqui, ó. Discussão. Predicativo do sujeito formado por uma locução adjetiva. Então, ó, este livro está sem capa. Está é verbo de ligação. E sem capa é uma locução adjetiva, porque eu poderia também substituir sem capa por desencapado. Este livro está desencapado. Eu poderia também fazer isso. Esta garrafa está sem tampa. Está é verbo de ligação. Sem tampa é uma locução adjetiva. Eu poderia estar substituindo esse sem tampa por destampada. Então, uma locução adjetiva é quando você tem dois ou mais adjetivos compondo uma mesma frase, tá? E você pode substituir, às vezes, essa locução por uma única palavra. Aqui no caso, ó, sem capa eu posso substituir por desencapado e sem tampa eu posso substituir por destampado. A frase vai perder o sentido? Não. Este livro está desencapado, esta garrafa está destampada. Aqui eu coloquei assim só para exemplificar o uso do predicativo do sujeito formado por uma locução adjetiva. Tá? Não quer dizer que se vocês colocarem dentro de uma estrutura uma única palavra, que vai estar errado, não. Predicativo do sujeito formado por um numeral. Somos 15 filhos. Somos é o verbo ser. 15 é o numeral. Então, o predicativo é o quê? Filhos. Filhos está fazendo referência ao quê? A nós. Somos 15 filhos. Elas eram 5 amigas felizes. Eram é o verbo ser. 5 é o numeral, né? Amigas felizes, felizes está fazendo referência a ela. Quem era feliz? Não eram elas? Então aqui é um predicativo do sujeito formado por um numeral. Todos esses exemplos você pode usar o predicativo do sujeito, tá? Sempre atribuindo características ao sujeito e composto sempre por um verbo de ligação. É assim que se usa o predicativo do sujeito. Atividade. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 33 até a 48. Preciso que todos assistam a videoaula e todos façam atividade para caso vão surgindo, né? As dúvidas nós vamos tirar na nossa sala de dúvidas. Porém, eu preciso que vocês assistam, porque vocês chegam na sala de dúvida, não sabem nada, mas não sabem nada por quê? Porque vocês não assistiram a videoaula, vocês não têm noção nem do que eu estou falando. Aí eu sou obrigada a explicar toda a matéria de novo. Então, assim, lá é uma sala de dúvidas, não é uma aula normal, em que você pega o assunto e explica todo ele.
tá? É só para, se você não conseguiu fazer algum tipo de exercício, você tem que levar para a sala de dúvida esse exercício que você não conseguiu, para nós tirarmos a dúvida, o porquê você não conseguiu fazer. Tá bom, crianças? Então, por hoje é só. Espero que todos estejam bem e continuem em casa para quando nós voltarmos todos bem, dando continuidade às nossas atividades normais, tá?